E aí, galerinha, algoritmo de ordenação Counting Sort. Vocês devem estar enjoados de saber de ordenação, mas tem que saber aqui. Eu vou fazer uma aula um pouco diferente também, eu não vou ficar escrevendo o código inteiro, o código já está aqui. Eu vou só dar uma passada e explicar o código para vocês. Então, os algoritmos que a gente teve até agora foram algoritmos de ordenação por comparação, tá? A gente estava comparando os elementos do vetor todo o tempo e vendo se um era menor que o outro, trocando de lugar, e aí a gente deixava o vetor ordenado. Isso daí sempre vai cair num tempo n log n, vai ser o limite, tá? Não vai ter um algoritmo de ordenação por comparação que vai ser menor do que n log n no pior caso. Como é que a gente bate esse limite? A gente bate utilizando outros elementos, outros tipos de ordenação, como ordenação por comparação, que é o caso do merge sort, do counting sort que eu estou mostrando agora. O que acontece quando a gente usa o counting sort? A gente, digamos aqui, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Então, a gente tem aqui 5 elementos, mas a gente sabe que os elementos só tem 1 ou 2. Então, isso daí te oferece uma vantagem quando tu vai ordenar. Porque como tu sabe se é 1 ou 2, o que tu tem que fazer é conta a quantidade de 1s, bota na frente e o resto bota atrás, que é os 2. Então, passa aqui, qual é a quantidade de 1s que a gente tem? É 1, passou aqui 2, passou aqui 3. Isso é tempo n, tu percorreu o vetor uma vez. E agora tu preenche 1, 1, 1, e agora está em 0, enche de 2. Ordenasse o vetor em tempo O de n. Então tu bateu o tempo n log n. Só que o que acontece? Se tu fizer isso daqui, tu vai perder qualquer tipo de informação agregada que tu tiver dentro do vetor, tá? Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui ordenando por, digamos, preço, entende? Uma ordenação no Mercado Livre de preço, e a gente tivesse aqui, por exemplo, celular, e aqui celular X. Quando tu fizesse essa ordenação assim, tu ia perder todos os elementos agregados, entende? Então tu não pode fazer uma ordenação assim. Para tu fazer isso, tu usa o counting sort. Como é que o counting sort funciona então? Tu vai pegar aqui, tu vai pegar um vetor, tu vai contar a quantidade de elementos que tu tem igual a um certo elemento de dentro do vetor. Tu vai contar depois a quantidade de elementos que tu tem que são menores do que aquele elemento. E tu vai depois vai rearranjar o vetor, porque tu vai ter um vetor next que vai te gravar exatamente em que índice tu tem que ir preenchendo. Vai gravar qual é o índice que tu tem que colocar cada elemento. E uma explicação mais fácil. Tu tem aqui 4, 1, 5, 0, 1, 6, 5, 1, 5, 3. Então tu vai ter tu sabe que o maior elemento vai ser o 6. E como tu tem o 0, tu vai ter 7 números distintos. Tá? Então tu vai ter um vetor de tamanho 7, esse US, que grava quantos elementos menores tu tem. Fica em 7 também, e o elemento next que grava as posições vai ficar em 7 também. Agora, então, o equal, o que é que o equal tem que fazer? Quantos elementos a gente tem que é igual a 1? Tem um elemento igual a 1. Então é 1. Quantos elementos a gente tem que vai ser igual a 3? Quer dizer, a 1. 1, 2, 3. Então aqui é 3.
Quantos elementos tem que é igual a 2? Nenhum. Então 0. Quantos elementos é igual a 3? 1. E assim vai. Isso vai ser o que a gente vai ter no vetor do equal. Depois de ter o equal, a gente vai usar o equal para calcular quantos elementos a gente tem que é menor do que os elementos. Então, quantos elementos a gente tem que é menor que 0? Nenhum. Quantos elementos a gente tem que é menor do que 1? Tem 1, que é o 0. 1. Quantos elementos a gente tem que é menor do que 2? A gente tem todos esses 1s, mais o 1 aqui, que a gente já calculou. Então tem 4. Quantos elementos a gente tem que é menor do que 3? Quer dizer, menor do que... quantos elementos a gente tem que é menor do que o 0? Nenhum. Quantos elementos tem que é menor que 1? 1. Quantos elementos tem que é menor que 2? 4. Quantos elementos tem que é menor do que 3? Isso daqui é a quantidade de zeros e 1s mais a quantidade de 2. Então continua 4 e assim vai. Tá? O next. Tá? O que o next vai ter? O next ele vai gravar quais são as posições em que a gente vai colocar os elementos. Então, se a gente tem aqui que a gente tem 0 elementos que são menores do que o... Se tem 0 elementos que é menor do que 0 e a gente tem 1, 0, então o 0 vai ficar na posição 0 e o próximo 0 que tivesse ficaria no 1. Bom, na verdade aqui é 0, tá? A gente tem que escrever o 0 na posição 0. Depois, quantos elementos em 0 a gente teve que escrever? 1. Então a gente sabe que a gente vai ter que escrever os 1s na posição 1. Quantos elementos em 1 a gente tem? 3. Então a gente sabe que tem 1s e 3, a gente vai ter que começar a escrever na posição 4 e assim por diante. Vou escrever aqui para mostrar em execução. Vou colocar aqui para printar. Então, só mostrando aqui o less. Tá. Então, o B é o nosso elemento de saída e o next é os nossos elementos que vão estar. Vai ser qual é a posição que ele tem que estar. Como está indexado em 0, aí só teve algumas mudanças aqui, tal. Mas assim, o que acontece? A gente está percorrendo esse vetor daqui, esse vetor A. Então, 4. Aí a gente procura o 4 aqui. Onde é que a gente tem que escrever o 4? 0, 1, 2, 3, 4. Então, que posição a gente tem que escrever o 4? Na sexta. Então, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá com problema por causa do índice, mas ele chega no resultado correto, tá? Só tem que ajustar os índices. Então, 4. Próximo elemento, 1. Em que lugar a gente tem que escrever o 1? Na segunda posição. Então aqui, segunda posição. Escreve 1. Próximo elemento, 3. Qual é a posição do 3? 1, 2, 3. Quer dizer, 5. Qual é a posição do 5? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tem que escrever no 7 então. Então eu escrevo no 7, incremento a posição aqui no next. Elemento 0, que posição a gente tem que escrever o 0? Na 1. Então aqui, escreveu o 0, aumentou. 1, em que lugar a gente tem que escrever o 1? A gente incrementou o último 3, tem que escrever no 3, então escreve aqui na terceira, aumenta para 1 quarto. E assim tu vai indo
até chegar no resultado final que o vetor está ordenado. Utilidade interessante, lugares que tu pode acabar vendo isso daí. Por exemplo, rastreamento de correios, tá? Vamos dizer PLZ4Q2, tá? Isso daqui, digamos que isso daqui seja um código de rastreio de correios. A quantidade de combinações que tu vai ter, se tu ficar fazendo esses 6 caracteres, vamos dizer, são os 36 caracteres, tu tem 6 elementos, vai ser 36 nas 6. Isso daqui vai dar muito grande, tá? Elementos então uma ordenação comum com tempo n ou n vai ser demorada ainda. Então o que é que tu pode fazer? Tu vai fazer um counting sort comparando os elementos finais Então ordena todo o vetor aqui, por exemplo, por aqui, tá? Tu vai ordenar os dois finais da direita, então vai ficar mn2rx1 e aqui vai ficar esse aqui. Que vou escrever outro. RW42MZ, tá? Digamos que o A comece depois do 9 e tal. Então, ordenou o último elemento, ficou assim. Ordena o segundo último elemento, então MNOPQ, então vai ser esse aqui na frente. E depois vai ser esse. Depois vai ser esse. Até tu chegar na primeira posição, aqui não tem nenhum igual, então vai ser... Então segue. Aqui, depois esse, depois esse. Porque tu fez a ordenação por contagem da primeira posição. Isso daí é a ordenação digital, é assim que os correios usam a ordenação deles. Entenderam? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Vou tentar buscar uns tópicos mais interessantes para vocês. E até mais.